Começou, galera. Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje vai ser uma entrevista. Nós estamos recebendo aqui a presença, o irmão Ariovaldo Carlos Júnior. Ele é muito conhecido no meio evangélico e fora do meio evangélico também por um bastante polêmico, marcado por polêmica e eu vou tentar descobrir por meio da entrevista se essa polêmica toda faz parte do projeto de marketing pessoal dele, Parece que ele gosta de ser criticado e atacado e com tudo isso ele tem feito um trabalho bastante relevante. Dentro do meio evangélico brasileiro, existem muitas pessoas que estão se afastando das igrejas e estão se tornando aquilo que a gente chama de desigrejados. Outras têm receio de se aproximar das igrejas, embora sejam simpatizantes à mensagem do Evangelho, por conta de uma série de coisas. Ele trabalha com esses grupos. Trabalha também com uma versão da Bíblia, exclusiva da internet, que se tornou muito conhecida por causa do humor e de uma linguagem muito específica, digamos assim, nessa tradução da palavra. Chama-se Bíblia Freestyle. Que é uma maneira bastante popular de divulgar as escrituras sagradas por meio de uma forma que chama a atenção. Mesmo crentes querem, por curiosidade, conhecer o texto, ou quando a gente tem alguma dúvida sobre o que a nossa versão tradicional traz, a gente consulta outras versões. E nós vamos fazer isso aqui também durante a entrevista. Eu disse que o trabalho dele é marcado pela polêmica e ele não foge da briga. Nós vamos conversar sobre o uso adequado de questões que podem levantar cisão dentro do corpo de Cristo. Será que existe uso adequado para isso? É interessante que a gente force a barra em determinadas coisas para alcançar algum tipo de objetivo, ou seja, novas pessoas para o corpo de Cristo? Eu não sei. Nós vamos extrair do Ariovaldo, e eu tenho certeza que ele não vai fugir da briga, e você participa do debate por intermédio do nosso site. Seja muito bem-vindo. Está no ar o Vejam Só. Olá! Nós estamos começando o programa Vejam Só e você sabe que ele é um oferecimento da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Tem presente para você que nos ajudar a fazer o programa hoje. Basta que você vote na pergunta que está publicada em nossa página lá na internet. O endereço eletrônico é o vejamsó.com.br e isso vai te habilitar ao brinde que daqui a pouco eu vou mostrar. A entrevista hoje é com Ariovaldo Carlos Júnior. Paz e graça, pastor Ariovaldo, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui mais uma vez. Bom, tem uma igreja em Uberlândia. Uberlândia, Minas Gerais. O nome da igreja do irmão é Manifesto Missões Urbanas. Isso. Igreja Manifesto. Igreja Manifesto. Ela está ligada ao Movimento Sal da Terra. Isso. Que também é de Minas Gerais, não é isso? Começou em Minas Gerais, mas hoje a gente está espalhado em boa parte do Sudeste e também no Nordeste e Sul do Brasil. A igreja específica em que o irmão está, qual é o endereço lá? É Rua Bernardo Guimarães, 746, no centro de Uberlândia. O irmão nasceu lá? Não, eu sou de Araraquara, interior de São Paulo, mas moro lá desde a minha adolescência. Porque o sotaque é mineiro. Misturou tudo, Bagunçou. Então tá bom. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado eu. Para nos ajudar a entrevistar o pastor Ariovaldo Júnior, está conosco também o pastor Cláudio Tibérios, conhecido de outros programas aqui do Vejam Só. Ele é missionário do Projeto Siloé. E aí, Claudinho, tudo bom? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. O que é exatamente o Projeto Siloé? O Projeto Siloé é um ministério que nasceu a partir do trabalho que a missionária búlgara começou a fazer em Florianópolis com os dependentes químicos nos hospitais lá em Floripa e tornou-se a missão Projeto Siloé e agora está fazendo nesse mês 25 anos. Muito obrigado pela presença do irmão, E aproveitando para mandar um ósculo santo para a Búlgara e para todos os seus colaboradores,
que eu sei que a menina dela assiste ao programa lá de Pomerode. Tamara. Né? A Tamara e o esposo, com os filhos. Ósculo Santo para todos vocês. E eu não vou poder estar presente no culto, né, de aniversário do Siloé, mas a Bugra sabe que eu sou um dos principais fãs que ela tem por aí. Né? Graças ao Cláudio. Bom, vamos lá. Tem matéria apresentando o entrevistado de hoje? Então vamos assistir a matéria e depois a gente vem para o Paulo. Para os loucos, pastor. Para os religiosos, herege. Para os angustiados, irmão. Tentando viver de modo digno até encontrar uma morte digna. Essa é a definição ou apresentação do nosso convidado de hoje, feita por ele mesmo em sua página no Facebook. Aliás, são mais de 150 mil pessoas que curtem e seguem o nosso entrevistado de hoje. Estamos falando do pastor Ariovaldo Carlos Júnior, ministro de uma igreja chamada Manifesto Missões Urbanas, do Ministério Sal da Terra em Uberlândia, Minas Gerais, cidade onde ele também reside. Nosso convidado tem um trabalho de muito destaque, talvez até polêmico. Alguns dizem isso, denominado Bíblia Freestyle. Esse projeto foi idealizado e é escrito pelo pastor Ariovaldo Júnior. A proposta é uma leitura bem-humorada das escrituras sagradas, interagindo com a cultura pop da geração Y. Segundo o próprio pastor, essa não é uma tradução ou não possui fins acadêmicos. Tem o objetivo de apresentar e animar aqueles que nunca tiveram contato com o texto bíblico e então ter um estudo mais aprofundado da Bíblia. Temos que destacar também o canal no YouTube, com mais de 32 mil inscritos e quase 1.500.000 visualizações. Ali, nosso convidado faz uma apresentação de ideias sobre as Escrituras, a igreja e a vida em geral, sempre à luz de uma visão fora da caixa, pois ele mesmo pode explicar isso melhor. Vale destacar atualmente o projeto Descrentes, com cultos realizados online, todas as terças-feiras. O pastor Ariovaldo oferece uma alternativa de ensino para aqueles que não possuem acesso a uma igreja local organizada ou bíblica. Sem falar, é claro, daqueles que não conseguem mais conviver em igrejas por diversos motivos. Bom, chega de ficar falando, agora é a vez do nosso convidado falar e responder, obviamente, as nossas perguntas. Pastor Heber, é com você aí no estúdio, um ótimo programa a todos. Vamos ver, né? É isso aí. Como sempre, mais uma vez, eu agradeço a nossa direção que coloca essa tomada para nos lembrar que a palavra de Deus vem sempre em primeiro plano e ela está na base de todas as nossas reflexões e discussões aqui no... ela em primeiro lugar, né? E essas tomadas que eles fazem são realmente muito significativas. O programa de hoje não é exatamente um debate, mas vai acabar sendo, né? Nós vamos entrevistar uma das figuras mais polêmicas do cenário evangélico brasileiro, o pastor Ariovaldo Júnior, polêmica, mas que, como é que eu posso falar? Sem conteúdo. Produz, né? Porque eu me recuso a entrevistar gente polêmica que só usa polêmica como projeto de marketing pessoal. E está cheio. Isso aqui não vai ter espaço enquanto eu puder evitar. Mas eu sou testemunha do trabalho e dos resultados do trabalho do pastor Ariovaldo Júnior, embora não concorde com tudo que ele faça, né? Mas é notório o valor da sua obra Brasil afora e até fora do Brasil. Então, eu vou te fazer uma pergunta, porque a nossa entrevista não segue uma ordem cronológica, é igual, assim, tudo doido. Ariovaldo, pastor Ariovaldo, me diz uma coisa, o senhor ama a Bíblia? Sim, amo. Ama a palavra de Deus? Não tem como a gente pensar na vida de um cristão se a gente não for conservador no que se refere a isso, né? A essa questão da ortodoxia, da consideração pela Escritura,
da interpretação da Escritura. Isso aí não está muito em negociação, né? Eu tinha certeza dessa resposta, mas muita gente tem dúvidas, né? Então, muita gente que não conhece o seu trabalho, que leu algum trecho lá da Freestyle e já sai detonando. Então, uma das razões dessa entrevista é conhecê-lo melhor, né? A Bíblia diz examinar todas as coisas, reitendo o que é bom, né? E é isso que nós queremos fazer. Eu já o conheço, principalmente pelos resultados do seu trabalho, e eu sei que é um trabalho muito positivo, muito rentável para o reino de Deus. Embora a aparência seja complicada. Pelo jeito, o senhor não liga para as críticas, né? Bom, a gente vai se acostumando, né? Principalmente porque os resultados, como você disse, acabam falando muito mais do que as críticas. Talvez o problema que a gente viva hoje nessa geração seja que as críticas ecoam na internet e às vezes os agradecimentos chegam para você por telefone ou e-mail ainda. E então ninguém vê aquilo que é o fruto que às vezes você tem o privilégio de fazer quando você está à frente de um projeto de pioneirismo, né? Mas elas não te machucam? No começo sim, mas eu entendo que talvez Deus me levou por uma jornada na minha vida desde o começo da internet no Brasil, onde eu fui me tornando uma pessoa calejada para críticas e eu não entendia o porquê. Eu já tive à frente de diversos projetos que envolviam fé ou não, e até que chegou um ponto em que isso já não mais me afetava, no sentido de que eu não tenho ódio das pessoas que não compreendem, né? Mas eu tenho às vezes até pena de alguns, né? Porque é uma crise de diálogo. Talvez as grandes feridas foram na minha família no primeiro momento, né? Porque a família ver você sendo atacado, isso é algo complicado, né? Mas hoje minha família está... É verdade que você não deixa a sua esposa ler os comentários? Ela chegou a um ponto em que ela disse assim, eu não suporto. Ela falou, porque eu não sei como é que você dorme, às vezes vendo o que as pessoas falam a seu respeito. Mas eu digo, não é verdade. E talvez para mim isso é um termômetro importante, porque a crítica que é feita, quando eu leio e ela é descabida, eu penso, pô, estou no rumo certo. Mas e se ela tiver fundamento? Então, se eu me tornar uma pessoa que não reage mais às críticas, eu acho que também eu já estarei equivocado, dizendo que eu sou melhor do que aquilo que as pessoas são capazes de observar. Porque eu já recebi críticas corretas. Já houve trabalhos até em nível acadêmico, em cima do meu trabalho, da Bíblia Freestyle, por exemplo, em que apontaram equívocos, não graves, mas existentes, que podem ser percebidos, e eu concordei. Eu falei, sim, vocês têm razão. Você não vem de um lar evangélico, né? Não. Como é que foi a sua conversão? Eu me converti por volta ali dos 17 anos, numa igreja pentecostal, e eu fui evangelizado por um amigo na escola. Na época, o que, na verdade, quebrou os paradigmas com relação ao evangelicalismo foi a questão do rock cristão, do metal cristão, né? E é até curioso, porque o Cláudio tem parte nessa minha história, porque na época, assim, meados da década de 90, não havia internet e havia um universo de cultura que rolava no underground. A gente mandava cartas para revistas de rock e aí o cara colocava as bandas que ele gostava para se corresponder com pessoas que tinham interesses em comum. E na época haviam os zines, que eram revistas feitas com xerox, com colar. Os fanzines que você fazia? Fanzines. E eu vi falando sobre o que esse cara, junto com o Sandro, junto com o Fábio, o que esses caras estavam fazendo num diálogo com a cultura secular, né, através do metal, em São Paulo e Belo Horizonte. E quando eu olhei o que esses caras faziam, eu falei, poxa, é isso que eu tenho que fazer, porque eu saí do mesmo lugar de onde eles saíram, né? Eu fui alcançado num primeiro momento pela cultura, pela questão do rock cristão. Você já era roqueiro, então? Sim. E como é que você foi parar na igreja pentecostal? Então, o que acontece é que o deslumbre pela questão da palavra foi tanto que eu paguei altos preços. Eu tirei brinco, eu topava andar só de cabelo preso, parar de usar camisas de banda. Eu achava até que isso era um preço muito barato para se pagar, para eu poder ter um ensino, que era o que eu queria desesperadamente, e para poder fazer parte da igreja. E, obviamente, isso terminou, até não terminou mal, mas, assim, vários anos, aproximadamente 7, 8 anos, eu já tinha ganhado o coração da igreja para começar a evangelizar os caras de onde eu vim. E eu já estava de visual de novo. Você tem contato com essa igreja ainda? São amigos, mas nós não temos um trabalho juntos mais, né? E na época até assim, eu fui abençoado para ir para o Ministério Sal da Terra,
que foi quem realmente nos abraçou no sentido de dizer assim, queremos preparar vocês para que sejam pastores no futuro. Quer fazer alguma pergunta, Cláudio? O senhor está aqui para isso. No caso da Bíblia, você tem visto, você viu muitas críticas, mas uma época eu parava para ver também os comentários e teve um que marcou muito a minha vida. Um menino, ele não conseguia, 17 anos, ele não conseguia de jeito nenhum evangelizar na casa dele. E aí ele surtou. Eu falei, pai, é o seguinte, ó, você não gosta da palavra de Deus, não gosta de Deus. Tem um cara que está escrevendo na Bíblia, eu quero que você leia. Não vou, não, lê. E estava indo no período dos evangelhos. E o final do comentário desse menino é justamente isso. Meu pai está lendo a Bíblia. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse lado do resultado positivo. Você tem algum tipo de contato, algum tipo de pessoa já entrou em contato pessoal com você mesmo na igreja, lá no manifesto ou pela internet? Não, há centenas, isso não há dúvida, senão milhares, né? Mas a grande crise é que eu não tinha o controle, eu nunca tive o controle sobre qual seria o resultado da minha interação com a cultura. Então, eu não fiz um planejamento. Da mesma maneira, os projetos que eu estou envolvido hoje, nunca foi assim, vamos sentar, fazer um briefing daquilo que eu quero alcançar. A gente vai andando e nessa jornada vai tentando descobrir como a gente se comporta. Então, a Bíblia Freestyle como proposta, né, que era bem humorada, que era descontraída, que tinha uma linguagem mais irreverente, mas não também profana, no meio desse processo, eu sabia que isso iria abençoar alguém, mas eu não sabia exatamente quem. E aí começaram a aparecer esse tipo de testemunhos, né? E a minha caixa de e-mail até hoje, chove gente dando ótimos testemunhos. O que mais me chocou talvez foram dos evangélicos, de gente dizendo, eu estou na igreja há 15 anos e pela primeira vez entendi quem é Jesus. Aí eu falava, meu Deus, nós já temos evangélicos nominais hoje, né? Pessoas que Sim. frequentam a igreja mais pelo social, talvez, ou por ter uma religião do que qualquer outra coisa. Deixa eu ler um trecho aqui dos evangelhos, já que você mencionou, né? Só para quem nunca teve contato com a Freestyle, saber do que a gente está falando aqui, né? É uma versão que só existe na internet, não é dirigida para crente, não é exegética e não serve para pregar sermão, certo? Eu nunca fiz isso. Não. Olha só, baseado no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que é um texto que narra a tentação de Jesus. Aí, o Espírito Santo levou Jesus para um rolê no deserto. E lá ficou cheio de propostas indecorosas por parte do diabo. Jesus acabou 40 dias e noites sem comer nada, mesmo havendo muitos rabibes por perto. Rabib. Deserto, né? Árabe, embora é brasileiro. Quando você resolve que vai levar um propósito até o final, sempre aparece um filho do diabo para atrapalhar. Neste caso, apareceu o próprio diabo, jogando um migué de que dava para comer pão feito de pedra. Mas Jesus era mais esperto e tirou o diabo grandão. Insatisfeito com a resposta de Jesus, o diabo o levou para cima do World Trade Center. Na época, as duas torres ainda existiam, propondo que ele fizesse um bungee jump dali. Base jump, é isso? Base jump, é isso aí. Jesus retrucou suave como uma voadora no peito. Não tente fazer Deus de otário. Né? Daí a tradução freestyle de um trecho da tentação de Jesus no deserto. Para você ter uma ideia, e aproveita para você votar na nossa enquete, lá na página do programa na internet, vejamsó.com.br, tem a pergunta que você vai responder para concorrer ao brinde, né? Que aliás eu tenho que falar do brinde também. Cadê a enquete, hein? Tá aqui. Você é um fã da Bíblia Freestyle? Né? Você é fã da Bíblia Freestyle? Sim, gosto. Ela tem uma abordagem bastante inovadora das Escrituras. Ou não, onde já se viu fazer um troço desse com a Bíblia. Ou não conheço. Né? Não conheço. Votou na enquete, você está concorrendo ao relógio da Academia Teológica da Graça de Deus. Olha ele aí. Para você lembrar que está passando o tempo, Jesus vai voltar e você está pronto? Está fazendo o melhor que você pode para o Senhor? Quer conhecer melhor as Escrituras? A Agrade tem 600 e poucas filiais no Brasil inteiro,
todas elas com curso bíblico. Algumas filiais têm outros cursos também, tem até pós-graduação em teologia, tem curso de música com instrumentos de orquestra, né? Violino, oboé, né? Aí depende. Enfim, faz o seguinte, pega um papel e anota o telefone da grade. Amanhã é sábado, mas a grade funciona, você liga no horário comercial, que agora já fechou, né? Então, 0 operadora 11 3115 0819, 0 operadora 11 3115 0819. E lá, amanhã você se telefona e se informa sobre o endereço mais próximo de você. Aí você vai lá, conhece a escola, conhece o curso. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante, tá bom? Voltando aqui para a nossa entrevista, né, o pastor Cláudio Tibérios fez uma pergunta sobre esses impactos da Bíblia. Então, o rapaz conseguiu fazer o pai ler a Bíblia nessa nova versão. Agora, pastor Ariovaldo, a gente leu esse trecho, né? E às vezes dá, principalmente para quem já conhece a Bíblia, tal, quem é crente há muito tempo, tarará, dá a impressão que é uma paródia das Escrituras com a finalidade de divertir, de distrair. Essa é a finalidade da Freestyle? Não, com certeza não. Mas talvez o senso de humor um pouco embutido no texto, né, que é uma liberdade que a paráfrase dá, é um chamariz para pessoas que têm um preconceito com relação à Escritura. E eu também tive alguns testemunhos nesse sentido, de pessoas que eram ateus e quando encontraram no Google e de repente começam a ler e dizem assim, esse cara é ateu também, porque o que esse cara está dizendo. E é curioso que aí, até numa dessas histórias, o cara diz que ele, ao ler, ele falou assim, não, isso aqui esse cara está inventando, isso não tem na Bíblia. E aí ele foi na sala e pegou aquela Bíblia da avó dele, aberta lá tomando poeira, nos Salmos, e aí ele começa a procurar, e aí ele acha o Evangelho, e ele confere, e ele percebe que está tudo lá. São outras palavras, afinal eu também, eu fui evangelizado por uma Bíblia convencional. Eu penso o João Ferreira de Almeida, ainda da minha primeira leitura. Né? Mas talvez esse desafio da comunicação agora tem sido algo onde a gente tem sido negligente, né? Tem deixado de lado essa busca por eficácia em comunicar as verdades subjetivas também da palavra, né? A palavra precisa falar com as pessoas de uma maneira que elas entendam, mesmo que isso vá de encontro às formas que nós estamos acostumados, né? Então, exatamente essa é uma questão que eu queria que a gente conversasse, o pastor Cláudio está aqui para isso também. Há uma crise muito aguda nos cristãos de todas as gerações de hoje, os cristãos evangélicos de hoje, em termos de conhecimento bíblico. Há uma ignorância bíblica, assim, monumental, estarrecedora, né? Bom, primeiro, a que você atribui essa ignorância e em que a sua tradução pode nos ajudar? Há uma crise educacional, talvez, que é maior do que uma crise apenas de ensino bíblico. Eu vejo que a nossa educação século XX já não serve mais. A escola se tornou desinteressante para os jovens. E a maneira da gente trabalhar a escola bíblica, por exemplo, é mais desinteressante ainda. Ela é mais retrógrada do que talvez até mesmo a escola. Então, nós precisamos maneiras de trabalhar a questão do texto. Por um lado, dizem assim, as pessoas hoje não se interessam por leitura, as pessoas não se interessam por textos. E, no entanto, séries de livro como Harry Potter batem recordes de venda, chegando próximo até da leitura da Bíblia na história. E isso é inacreditável. Então, não se trata de uma geração que não lê, se trata de uma geração que tem dificuldade com as linguagens, como talvez a nossa liturgia, tudo aquilo que nós usamos como tradução das verdades imutáveis de Deus, se comunicam com as pessoas dessa geração. E se a gente não fizer esse papel de embaixadores de gerações, com certeza nós não conseguiremos fazer com que as pessoas se interessem pelas Escrituras. Então, elas se tornaram distantes, né? Dá para entender, então, que o que acontece é que nós temos essa dificuldade de acompanhar as mudanças que acontecem agora como a minuto, né? Porque houve uma época que era diariamente, agora minuto a minuto a mudança acontece. Como que você entende que como seria possível as igrejas literalmente se abrirem para esse tipo de argumento, não para
para atrair as pessoas apenas para frequentar um local. Mas para não perder a relevância, Para não né? perder a relevância, para entender o sentido real do Evangelho. Eu vejo também a crise de que a gente vê a cultura como algo profano. Nós caímos nessa dualidade perigosa, onde a gente tenta separar tudo em coisas santas e profanas, né? E isso acaba indo até de encontro àquilo que a Escritura fala. No sentido de que para aqueles que são santos, tudo deveria ser santo, né? Nós temos o sangue de Cristo sobre nós, que deveria ter o poder de remir toda a cultura, remir tudo aquilo que a gente se envolva. Então, o desafio hoje seria a igreja entender a cultura como meio de propaganda do Evangelho, e não como inimiga do Evangelho, como a gente vê. Então, a gente diz assim, as pessoas gostam da música tal, eu não entendo isso. Vamos pegar o funk, por exemplo, que é uma coisa esdrúxula. Aí você fala, poxa, mas por que as pessoas se interessam por isso? Então há uma fórmula mágica para se produzir funk, e quem está ganhando dinheiro com isso está usando dessas fórmulas, que é letras fáceis, grudentas e de conotação sexual. Então isso atrai. Então percebe-se que nessa geração há uma crise de sexualidade, há uma crise talvez de entendimento, você tem que usar uma linguagem que comunica, e por isso que as músicas usam as letras da periferia, é a voz da periferia, né? E a música é uma música que qualquer um pode produzir, que trabalha com uma repetição simplória até, né? E aí vamos bater às vezes nessa tecla de dizer assim, não, mas isso não é música. Nós já perdemos as pessoas por aí, porque não dialogamos com a cultura. E a nossa construção doutrinária, principalmente a recente, né? Aquilo que são as nossas confissões de fé e tudo mais, como nós entendemos os sacramentos, como nós construímos a nossa liturgia, tudo isso também foi feito para ser uma adaptação da verdade imutável do Evangelho na cultura. Então, se nós não tivermos sensibilidade para entendermos o momento de flexionar um pouco isso, perderemos o contato com uma geração inteira. Bom, nós vamos ver como é que isso acontece na prática, na igreja que ele dirige, inclusive na igreja virtual, nos cultos de terça-feira. Daqui a pouquinho, vejam só.